Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você aqui comigo. Já de antemão quero agradecer por sua participação, pela atenção e pedir que você se inscreva nesse canal, porque eu tenho percebido que muitas pessoas assistem meus vídeos, assistem nossos conteúdos aqui e não se inscrevem porque talvez não tenham percebido ainda esse botãozinho vermelho aí do seu lado direito do vídeo aí embaixo. Clique, se inscreva, é gratuito, você pode participar comentando, dando like. Participe conosco, ative os sininhos das notificações para você receber em primeira mão nossos conteúdos. E eu tenho mais novidade para você. Você pode comprar bíblias, lições bíblicas, material evangélico, livros, você pode comprar material de informática, vários tipos de materiais no site da Amazon.com.br, clicando no link aí em cima, não é? Em nossa tela principal aí, ou na descrição desse vídeo aí embaixo. Você rola a tela para cima aí, você vê o link da Amazon.com.br e você vai comprar com descontos no site, porque nós temos parceria com a Amazon.com, tá bom? Amazon.com.br. Você pode comprar todo tipo de material, livros, material de informática, outros tipos de materiais também. O site tem uma variedade muito grande, tem preços ótimos e descontos especiais para quem é assinante do nosso canal. Aproveite, clique aí embaixo, faça uma visita lá no site da Amazon, que é nosso parceiro, tá bom? A lição de hoje, lição de número 2, classes de adultos, essa lição aqui, essas revistas estão muito boas mesmo. Então, essa lição de número 2, eu mostro aqui para você, olha, a banalização, não é, da graça, mas tem um título aqui muito importante, a sutileza da banalização da graça. Lição de número 2, texto áureo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. A verdade prática diz, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Estamos convidando você para a Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, a melhor escola do mundo. Esse trimestre está maravilhoso com o seguinte tema, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A verdade prática, eu vou falar novamente, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Leitura bíblica em Efésios 2, 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente, com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E importante, professor, que você, esta semana, releia aí a sua lição e prepare este plano de aula que já vem aqui bem mastigado para nós, professores. Olha, é preciso compreender de maneira bíblica o conceito de graça. O que é a graça? Favor imerecido de Deus. Então, é preciso chamar a classe ao entendimento dessa doutrina bíblica, dessa doutrina sagrada, que é a graça de Deus, a graça do Senhor. Dessa compreensão, os seus alunos
dependem para não banalizar, não é, um bem tão precioso que nós temos em nossa jornada cristã, que é a graça de Deus. Não devemos banalizar. Deus, ele é um Deus de amor, mas também é um Deus justo, é Deus de justiça. Deus, no sentido bíblico, histórico e contemporâneo, não é? É preciso que nós tenhamos consciência do agir deste Deus, do agir de Deus neste tempo. E como a graça de Deus traz esse favor de Deus para nós, mas temos que ter responsabilidades para não banalizar esta graça do Senhor. Que os seus alunos se conscientizem, não é, de que a graça de Deus é um bem precioso para a nossa vida e que, por isso, não pode ser banalizada. Professor, chame a atenção dos seus alunos e ouça um ou dois testemunhos acerca da graça de Deus na vida destas pessoas. Ouça com atenção, deixe que um ou dois dê um rápido testemunho para a classe, porque isso edifica. Veja como Deus, através da graça, chamou pessoas e está abençoando. Nós somos produtos da graça de Deus, não é isso? Os objetivos dessa lição, primeiro, é explicar a natureza da graça. Segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E, por último, pontuá-la no contexto contemporâneo. Lembra que na Reforma Protestante, Lutero, ele se baseou ali em Romanos e disse: pela graça somente. O homem é salvo pela graça, pela obediência ao Evangelho da graça de Deus. Não há salvação sem graça. Não há salvação sem a graça operante de Deus em favor do ser humano, porque nós temos esse favor imerecido de Deus para nosso favor, né? Olha aí, não é redundância não. A graça imerecida, né? O favor de Deus para nós é que nos deixa neste estado de graça, salvos pela graça, não é? Salvos pela misericórdia de Deus. Ninguém merece aqui coisa alguma. Não foi por mérito, não foi por obras, não foi por ouro nem prata. Nós fomos resgatados pela graça de Deus e pelo poder da palavra do Senhor. Então, o advento da graça é a maior prova de amor de Deus, né? Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus te alcançou? Te alcançou? Então desfrute da graça de Deus. Agora cuidado para não banalizar. A lição desta semana fala sobre isso, a advertência da não banalização da graça de Deus. Estudaremos sobre esta graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Há um interesse da igreja, há um interesse dos irmãos em geral para conhecer mais esta graça de Deus. O favor imerecido do Senhor para todos nós. Então, para muitos, não é? A graça de Deus é motivo para viver numa falsa liberdade ou talvez até na libertinagem. Misericórdia, né? A graça de Deus não é para nós termos a liberdade para pecar, para entrar por caminhos tortuosos, por caminhos errôneos, e depois dizer, não, a graça de Deus me basta, a graça de Deus. Vamos ter cuidado para não banalizar essa doutrina santa do Senhor. A graça divina. Ao se afirmar que a graça é divina, quer-se dizer que a sua origem está inteiramente em Deus, no Senhor. Não é do homem, não foi alguém que ofereceu para nós aqui na terra, mas a graça é divina, a graça de Deus veio através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pagou este preço ali na cruz, e agora nós temos
liberdade de usufruir esta salvação, porque a graça é favor de Deus imerecido. Então, a graça é barata? Não. Houve um preço e foi pago. A justiça divina foi satisfeita no sacrifício de Cristo e agora nós usufruímos deste sacrifício vicário. Somos salvos pela graça, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Deus quis agir com graça para com todos os homens sem que eles merecessem. Eu sou um desses que não merecia, mas estou aqui desfrutando da misericórdia do Senhor, porque a graça de Deus me alcançou. Por isso, essa graça é um favor imerecido. Esta primeira parte fala compreendendo a graça. Precisamos compreender esse favor imerecido. A graça, ela nos é dada por favor de Deus. Ninguém merecia coisa alguma e nem tem mérito para receber nada. Mas a Escritura diz, lá em Romanos 3:10, que não há um justo nenhum sequer. Mas Deus encerrou a todos debaixo do pecado e usou da graça de Deus para salvar a muitos. Que maravilha! Nossa justiça própria é considerada como trapo de imundície. Considerada como trapo de imundície. Eu vou fazer aqui uma leitura, vou pegar a minha Bíblia. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão também muito boa. Isaías 64:6. Vamos ler aqui e vamos observar o livro do profeta Isaías 64 e vamos ver essa versão, o que é que diz no versículo 6. Aqui o livro do profeta Isaías 64:6. Olhe o que diz a palavra de Deus. Preste atenção. 64, versículo de número 6. Se você tem uma Bíblia aí, leia conosco, leia comigo. Vamos ler a palavra de Deus. O versículo 6 diz assim: todos nós, não é? Como o imundo, e todas as coisas justas são como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Então aqui essa versão é um pouco diferente da versão revista e corrigida. A versão que eu estou usando para ler este versículo agora é da Bíblia do pregador pentecostal. A versão é Nova Almeida Atualizada, que também é uma versão muito boa. Então diz, todos nós como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo da imundície. Outras versões dizem trapo de imundície. Então, nossa condição antes de conhecermos a graça de Deus se assemelhava a de alguém, né, que deve uma grande quantia e não tinha como pagar. De acordo com Lucas 7:42. Nós não tínhamos como pagar esse preço, mas o Senhor Jesus pagou por nós o preço da redenção. Só Jesus teve condição de pagar esse preço. Na segunda parte, a graça no contexto bíblico é a necessidade da graça. E uma grande necessidade mesmo. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O homem caiu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, disse Paulo aos Romanos. E agora, em Cristo, o homem pode ser restaurado, o homem pode ser liberto pela graça de Deus, pela salvação que há em Cristo Jesus. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre e pecou, né? Sendo tentado no Éden, pecou com sua esposa, Eva, e foram arrastados para a lama do pecado. Pereceram no pecado até a restauração. Porque Deus não abandonou o ser humano. Adão e Eva pecaram, mas nós cremos na restauração de Deus para todos aqueles que no Antigo Testamento ainda buscaram o Senhor e obtiveram a graça de Deus no Antigo Testamento.
claro, a bondade e o favor de Deus. A plenitude da graça veio agora com Jesus Cristo no Novo Testamento, mas Deus usou de bondade também no Antigo Testamento. Muitos foram salvos pela bondade e pelo favor imerecido de Deus no Antigo Testamento. Agora a plenitude dos tempos trouxe a graça de Deus na sua plenitude através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A extensão da graça ela é extensiva a todo ser humano. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus ama a todos. Logo, o mais vil pecador pode ser alcançado pela palavra de Deus. Onde estiver ouvindo a palavra de Deus e se convertendo, pode ser alcoólatra, adúltero, homicida, traficante, pode ser o que for. Pode ser o mais vil pecador da face da terra. A graça de Deus pode alcançar e há salvação em Cristo Jesus pelo arrependimento, não é? Pelo arrependimento dos seus pecados. Que Deus possa salvar muitas almas, que Deus possa libertar muitas almas, porque a graça de Deus, ela é suficiente. No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso ela é estendida a toda a humanidade. Na terceira parte da nossa lição, a graça no contexto da reforma, vamos perceber aqui a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI, com Martinho Lutero, é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para esse surgimento, o surgimento da reforma. Primeiro, vamos ver que havia uma perda de influência da igreja da época, não é? Essa igreja que predominava, por isso surgiu a reação contra a liderança religiosa por conta do baixo nível moral, a rejeição da doutrina disseminada na época como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes da época, e uma maior diversidade doutrinária. Então, perceba que a igreja predominante da época, mas claro, sempre havia aquele remanescente que servia ao Senhor, que servia a Deus e que se juntou realmente aos reformadores, a Martinho Lutero e a todos que empreenderam a reforma protestante que nós conhecemos como um marco no século XVI. Então, a salvação pelas obras havia se substituído a salvação pela fé. Por isso, o brado da reforma protestante era salvação pela fé, pela graça somente. Aqui em 1 Coríntios 7, 23, na Nova Almeida Atualizada, diz: vocês foram comprados por bom preço. Vocês foram comprados por preço. Que preço? O preço do sacrifício de Jesus. Olha, a graça no contexto contemporâneo, a última parte da nossa lição, nós estamos apenas dando subsídios, não estamos substituindo a aula da escola dominical de maneira nenhuma. Nós incentivamos, pelo contrário, nós incentivamos as pessoas a frequentarem a escola bíblica dominical. Vá para a sua classe, vá para a sua igreja, vá para a escola bíblica dominical, porque aqui são subsídios, são subsídios que ajudam tanto aos alunos quanto aos professores e superintendentes. Aqui é uma cooperação à aula da escola dominical. Então, a graça é barateada? Não. A expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar uma vida cristã nominal e mundanizada. A graça não é barata. A graça não é assim como muitos pensam. A graça tem preço. O preço da cruz, o preço do sangue do Senhor Jesus, o preço do sacrifício, o preço de uma vida inocente que foi ali sacrificada por pecadores. A graça tem preço. E como cristãos, existe um preço a pagar, o preço da obediência, o preço da renúncia, o preço da oração, o preço da obediência. Então, a graça ela não é barata. Ela é graça, favor imerecido, mas não deve ser banalizada.
No contexto contemporâneo, que é o nosso contexto, nós precisamos tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. Por isso que a graça ela tem valor. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso, em 1 Coríntios 7, 23, que nós acabamos de citar agora. A salvação é de graça, mas o sangue foi do Senhor Jesus. O seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas aqui. Vamos ver? Primeiro, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós e o tempo verbal diz que essa transação foi completa. Então, alguém fez essa transação por nós. Quem foi? Jesus Cristo, que nos transportou das trevas para a luz pela graça de Deus que nos foi dada, por esse favor imerecido que nos foi concedido. Então, nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Não precisa acrescentar mais nada. E vê-se nesses últimos dias o acréscimo de tantas coisas. Tanta coisa. Mas a salvação ela é de graça, mas com o preço. O preço que a Bíblia ela já estipulou. Nesta lição que nós estamos estudando, nós partimos da necessidade de se compreender corretamente a graça de Deus para não incorrer na banalização, não achar que é uma graça vil, uma graça barata. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos, inclusive no contexto contemporâneo, que é o nosso contexto. Então, a Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. A Bíblia é a régua, é o prumo. A Bíblia é a medida, é a vara de medir, não adianta. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. Verberou quer dizer, como se foi dito, como se propagou na Reforma, a Escritura Sagrada, a Bíblia, ecoa hoje em nossos dias com a mesma mensagem. A salvação é somente pela graça. A salvação é somente pela graça. Para finalizarmos, nós queremos agradecer a todos mais uma vez e quero citar um texto que temos aqui em nossa lição. Há algum tempo atrás, li a história de um menino que estava atirando pedras com um estilingue. Ele nunca conseguia acertar o alvo. Quando retornou ao quintal da vovó, avistou o pato de estimação da velha senhora. No impulso, fez pontaria e mandou ver. A pedra atingiu o pato e este morreu. Apavorado, o menino escondeu a ave na pilha de lenha, apenas para levantar os olhos e descobrir que sua irmã estava observando. A cada momento de sua vida, seu acusador estava arquivando acusações contra você. A cada momento de sua vida, seu acusador está arquivando acusações contra você. Aquela menina, então ela tinha o segredo daquele menino que tinha matado o pato da avó. Então tudo que o menino fazia, ele disse, olha, você matou o pato da minha avó, da nossa avó. Quando ela queria que aquele menino fizesse alguma coisa para ela, ela diz, olha, se você não fizer, eu vou contar que você matou o pato da vovó. Então, o inimigo, o nosso adversário, tem anotado cada erro, marcando cada escorregão, e assim ele é o acusador. Então, abandone tudo que você está fazendo de errado agora, e cuidado que o acusador pode te acusar naquele dia, e você pode estar numa situação bem difícil. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que a graça de Deus nos alcance, nos envolva cada dia. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E este texto aqui sobre a culpa está no livro de Max Lucado. O livro chama-se Nas Garras da Graça. Você não pode escapar do seu amor.
Esse livro é de 1999, na página 170, editado pela CPAD. Então traz essa pequena história do menino que matou o pato da avó. Então são coisas interessantes assim que são usadas como ilustrações para enriquecer uma lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo fale fortemente no seu coração. Até uma próxima pré-aula. Deus abençoe grandemente. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar o seu like, nos ajude. Se você quer fazer qualquer compra, de produtos eletrônicos, de qualquer produto, seja livros, bíblias, revistas, visite o site da Amazon nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fazendo assim, você está ajudando o nosso canal também. A todos, nosso muito obrigado e até a próxima. Oremos. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso Senhor da Glória, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença mais uma vez. Em nome de Jesus, te apresentamos esta classe de escola dominical, te apresentamos os alunos, te apresentamos os nossos inscritos, crentes e não crentes, pessoas convertidas a Cristo ou não. Nós te apresentamos essas vidas e te pedimos a tua bênção sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, ser conosco, nos dando graça, sabedoria, força para viver neste mundo tão tenebroso, neste mundo tão cruel, onde o tentador, o inimigo das nossas almas, está bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Que o Espírito Santo nos impulsione, nos ajude, que o sangue de Cristo nos cubra e que nós, cada dia, sejamos vencedores por aquele que nos amou. A todos, nosso muito obrigado. Deus em Cristo nos abençoe. Que a paz de Cristo reine em cada coração. Amém. Até uma próxima.